E a chicória silvestre, você precisa cobrir a salada com um molho para o amargor da chicória não aparecer muito. Ação desses hormonais, aí ele saiu. Agora o outro ainda está precisando.
Boa noite, gente. Desculpa o meu nome. Meu nome tá lutador para entrar na aula que o dele deu problema. Aí, por isso que eu sou o Felipe com 2 hambúrgueres aí. Dá para ver o slide, gente? Oi? Eu estou silenciosa? Estão me ouvindo? Eu não sei se eu estou falando, ninguém fala nada. Ah, obrigada, Stefania. Estamos ouvindo, sim. Stefania está igual eu, está com o Naruto na tela. Imagino que não seja ela a autora desse. Isadora? O Felipe passou da fase do Naruto, está no Dragon Ball agora, Stefania. Mas foram uns 3 anos de Naruto. A gente já começa, tá, Camila? O som e a tela tá tudo bem. Tá?
dar início, tá bom, Camila? Ok. Ok? Tá me ouvindo? Sim, Então tá bom. perfeitamente. Bem-vindo a todos, boa noite. Hoje nós estamos aqui para mais uma sessão da nossa PEC, Simp, né? E a segunda desse ano que a gente faz. E hoje o nosso tema é cuidados, as melhores práticas nos cuidados da parada cardiorrespiratória. A Camila, né, que tem se dedicado particularmente ao estudo dos cuidados neurocríticos, né, é que vai falar com a gente hoje. Nós tivemos casos recentes de paradas cardíacas nas nossas UTIs, a gente está num bom momento para pensar como é que a gente pode melhorar um pouco as nossas práticas, talvez criando uma via de atendimento, um pathway mais padronizado para cuidar dessas crianças, com o intuito de melhorar o prognóstico delas. Então, vamos lá, Camila, muito obrigado, tá certo? Vou passar a palavra para você e você pode compartilhar seus slides, né? Sua apresentação. Obrigada, Alexandre. Opa. Não. Agora sim. Só um minutinho. Aí, acho que agora vai. Estão vendo? Tá dando para me ouvir e ver a tela bem, gente? Aqui. Então, vamos lá. Bem, obrigada pelo convite. A ideia é que a gente fale um pouco sobre quais são as melhores práticas pós-parada cardíaca. Eu tentei fazer um formato diferente do que a gente já discutiu em alguns outros momentos, né, onde a gente discutiu muito neuroproteção especificamente, a gente discutiu como fazer, né, como monitorizar esse paciente. Então, eu vou tentar trazer alguma coisa de diferente para que também a gente discuta e pense em alguns pontos que às vezes podem causar alguma dúvida. E aí trouxe alguma coisa nova também, que acho que é importante da gente trazer para a nossa discussão. Tá bom? Bem, apesar do coração ter sido o cara aí da propaganda da aula, na verdade, a grande estrela a gente sabe que é o cérebro, né? Quando a gente fala, igual quando a gente fala de afogamento, quando a gente fala de pós-parada, a gente, até o momento que a gente está ali lidando com choque, tal, eco funcional, beira-leito, ecocardiograma, a gente está muito focado no sistema cardiocirculatório, claro, tentando proteger todos os outros, mas uma vez que a gente tem a parada, e a gente fala isso às vezes no pause, a circulação espontânea, a gente passa a olhar com todo nossa atenção para o cérebro mesmo, né? Então, ele realmente vai ser o principal foco da nossa atenção nessa discussão de hoje. Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer uma discussão, como a ideia são as melhores práticas, no geral, antes da gente falar especificamente do cérebro, bom? Bem, não há dúvida que a gente deve começar os cuidados pós-ressuscitação, gente, imediatamente, tá? E a gente vai ver aqui porque numa sequência de cronologia e depois da reperfusão, ou seja, depois do retorno à circulação espontânea, que a gente já começa a ter todas as alterações que vão levar aí bioquímicas e mecânicas para que haja mais lesão além do que a gente já teve, né? A primeira lesão que a gente teve é a lesão primária, depois vem a lesão secundária, que é aquela que a gente persegue bastante, evitar que ela aconteça, né? Bem, os objetivos, então, bem claramente pela American Heart, eles são colocados que esses cuidados são efetivados no sentido de otimizar a ventilação e a circulação, preservando a função dos órgãos e tecidos e manter a temperatura e glicemias estáveis. Eu acho que, basicamente, nessa frase está resumido tudo que a gente tem que fazer e dando a devida atenção aos principais agentes aí, os parâmetros, né, temperatura, glicemia.
Ok, vamos lá. Eu vou falar, gente, em princípio geral, tá? Se precisarem de alguma coisa no meio, podem me interromper, tá bom? Quando a gente fala, gente, do paciente pós-parada, a gente está falando de um paciente crítico. Então, é o nosso paciente da UTI do dia a dia. A gente vai ver aqui pela recomendação do que deve ser feito como melhor prática, que é muito do que a gente faz no dia a dia do nosso paciente. O importante é que a gente passe a fazê-lo de forma mais homogênea e como hábito, né, para que todos façam, né? Então, quando a gente fala de respiração, a gente vai manter esse paciente entubado, e o paciente que está entubado, a gente fica fazendo a todo momento a monitoração de qualquer distúrbio ácido básico, né? Esse paciente deve estar monitorizado com capnógrafo, né? A gente deve objetivar uma oxigenação desse paciente adequada, mas também não hiperóxi, né? Lembrar que quando a gente está com 100% de FI, de saturação no oxímetro, a gente pode estar com uma PO2 ao limite, a gente pode estar com 300, 400, quem sabe, né? Então, é importante que a gente tenha um limite, né? A gente não quer hipóxia, a gente quer 94, mas a gente também não quer mais que 99, tá bom? A gente deve manter esse paciente também adequada, ventilado de forma adequada, para manter o PCO2 entre 35 e 45, via de regra, né? Com algumas exceções, a depender do momento que eu tiver desse paciente. Bem, na maior parte das vezes, esse paciente vai estar entubado, né? A gente, quando está falando aqui de prática de pós-parada do paciente na UTI, é um paciente que ele tem uma redução do nível de consciência, então esse paciente, ele não pode ficar, ele deve ficar tanto pela manutenção da oxigenação, mais pela preservação da via aérea, né? E da ventilação, a gente deve manter ele entubado. E aí, lembrando que a VNI não é uma opção aqui nesse caso, né? O controle de dor e a sedação, elas andam juntas, mas é bem interessante que a gente coloque separadamente. A gente vai manejar dor e sedação, tá bom? Desse paciente. Não necessariamente a gente aumenta o pacote quando a gente aumenta. A gente pode ficar mais, de repente, ver que o problema mais é a dor, a gente não precisa sedar tanto mais esse paciente. Bem, quando a gente fala de sistema cardiocirculatório, a gente vai manter, mais uma vez, esse paciente monitorizado com os nossos exames quantas vezes forem necessários para avaliar, né, o lactato desse paciente, saturação venosa, né, e ver qualquer outro distúrbio ácido básico também que a gente possa corrigir para melhorar a performance hemodinâmica. Em relação à hemoglobina, né, a gente vai fazer, como a nossa prática de via de regra é feita, a gente não vai mudar isso para o paciente pós-parada, né, a gente tem usado como um consenso, acho que a maior parte do grupo a gente tem sido mais conservador nas transfusões, quando a gente não vê instabilidade hemodinâmica, especialmente outros fatores. Um protocolo mais conservador, como a gente tem uma alteração, tá? A PA, ela deve ser uma PA invasiva, porque eu quero ter essa PA em tempo real, né? A gente sabe, não preciso falar aqui para falar para o público de pediatras intensivistas, como a gente tem dificuldade de confiar numa pressão não invasiva, né? Uma vez, outra, aqui, e para esse paciente, a gente tem invasiva, mais vezes ela seja difícil de ser obtida, vale a pena a American Heart. Obviamente, a gente vai controlar débito urinário e balanço hídrico, né? A gente vai controlar esse paciente com ecocardiograma para avaliar possíveis disfunções que eu possa vir, né, com a esquerda após a PCR, e vou ficar muito atento ao intravascular, ao volume intravascular, daí a importância da gente ter sempre a ferramenta do ecocardio beira-leito, né? O eco funcional. Aqui, na verdade, é até repetido mais de uma vez essa questão do balanço hídrico e do débito urinário, porque aí não é nem só guiado, direcionado para um sistema, né?
a gente sabe que esse paciente, tanto o cérebro, quanto o rim, quanto o pulmão, a sobrecarga hídrica vai ser deletéria para todos. Então, é um paciente onde o balanço hídrico ele deve ser muito bem visto, não deve ser só relatado ali naquela evolução, aquele padrão que a gente faz todo dia e noite. A gente deve ver de forma crítica e ver o que eu posso fazer para melhorar, se eu preciso diminuir aporte hídrico, se eu preciso aumentar diurético, mas eu não devo ficar com um excesso de líquido, obviamente eu também não devo ficar com um volume intravascular depletado, né? Então, eu tenho que usar as ferramentas que eu tenho aí entre PVC, ecocardiograma, né, funcional, enfim, e débito urinário, para controlar isso aí. Mas é muito importante, é um paciente onde isso deve ser ser visto bem atentamente, às vezes mais do que de 12 em 12 horas, às vezes eu posso puxar isso para 6 em 6 horas também, tá bom? Bem, tratar a hipotensão, eu devo tratar agressivamente, pensando que quando eu falo de pressão, eu estou pensando em PAM, né? E eu estou pensando em PAM porque eu estou pensando em pressão de perfusão cerebral. Além de todos os órgãos, eu estou pensando especialmente na pressão de perfusão cerebral. Então, a hipotensão deve ser agressivamente tratada, tá? Ele nem cita a hipertensão, porque a hipertensão, quando a gente, antes de pensar em tratar, a gente deve pensar o que está levando a essa hipertensão, né? Que pode ser desde algo sistêmico, dor, compulsão, alguma coisa que está acontecendo, febre, que está subindo frequência cardíaca, até, aí sim eu posso pensar em causas cerebrais, né? Causas no sistema nervoso central pelo aumento da pressão intracraniana. Mas antes de pensar em considerar qualquer tipo de tratamento de hipertensão, eu devo ir atrás se realmente está acontecendo e por que está acontecendo. Daí, por isso que nas recomendações é citado o tratamento da hipotensão, tá bom? Bem, quando eu falo de rim, eu vou mais uma vez monitorizar esse débito urinário, né? Mais do que avaliar esse débito por ml quilo-hora ou ml hora, eu tenho que ver qual que é a diurese necessária para o meu balanço hídrico, né? Para o aporte que eu estou dando. Então, eu vou avaliar o débito urinário juntamente com o balanço hídrico para avaliar se ele está sendo adequado, mais do que me prender a números de ser de 1, de 2, enfim. É importante o débito urinário quando eu penso em excesso de débito urinário, né? Quando eu estou acima de 4 ml quilo-hora, sem eu estar fazendo muito estímulo para isso, eu devo sempre pensar no risco de ter uma evolução para um dano neuronal muito grave, né, encefálico, e uma evolução para um diabetes insípidos. Então, é importante, o paciente pós-parada, que tem evidência, voltou comatoso, evidência de um agravo neuronal, de uma lesão encefálica isquêmica grave, ele começou nas 6 horas do meu plantão a aumentar muito o débito urinário, vamos ficar atentos se isso realmente não pode estar encaminhando para um diabetes insípidos, para eu não ter que ficar correndo atrás depois da água livre, quando eu já perdi bastante, né? Para eu intervir antes disso acontecer. Bem, mais uma vez a rotina de exames, né? Função renal, enfim, correção de distúrbios ácido-básicos, eletrolíticos. Devo considerar sempre o uso das medicações com parcimônia, pensando no que pode ser nefrotóxico, né? Porque eu estou diante de um rim que teve uma isquemia, que teve ficou com hipoperfusão por um tempo, e então eu devo considerar isso, tanto na escolha da medicação, quanto uma vez que eu escolha não pode ser outra, para eventuais correções de acordo com o clearance, tá? Isso é importante também sempre lembrar na hora da prescrição. Uma vez que eu tenho toxinas, tanto exógenas quanto endógenas, eu não estou conseguindo remover ali as escórias, enfim, eu tenho que considerar, assim, o mais rápido possível a terapia de substituição renal, tá bom? Se a minha conduta clínica não for suficiente, eu vou fazer inicialmente, tanto com antídotos quanto com a terapia para tentar resolver de forma clínica aí a disfunção renal ou a intoxicação. Bem, falando em gastrointestinal, eu tenho que ficar atento para manter, né, a observação desse débito por sonda nasogástrica orogástrica, né? É interessante ficar atento ao exame, a semiologia do abdômen, porque a gente sabe, né, isso também é um conceito, acho que bem difundido, que na hora que eu tenho uma hipoperfusão aí sistêmica, numa parada cardíaca, quando eu retorno à circulação espontânea, a perfusão mesentérica esplânica, ela tende a ser mais, né, ser mais prejudicial, considerados ditos nobres. Então, é muito importante que a gente tenha atenção para ver se não teve evolução de clínica, né, uma distensão, um abdômen com defesa, com resistência, e ficar atento que eu posso estar evoluindo aí para uma perfuração, alguma alteração
de abdômen agudo, tá? Em relação aos exames, não posso esquecer do controle do hepático, tá? Tá dando para me ouvir? Deu que a minha internet está instável. Se der algum problema, vocês me mandam mensagem aqui no... Devo fazer o controle hepático também, né? E quando eu falo desse painel hepático, eu estou falando tanto das enzimas, né? Que a gente sabe que depois de um evento aí, depois de uma hipoperfusão aguda, de um choque, eu vou ter essas enzimas hepáticas tocadas, quanto a função também hepática, proteínas totais e o TAP, devem ser controlados também nesses primeiros dias de rotina, tá? E ficar vigilante se eu tiver tido algum sangramento importante, choque hemorrágico, se eu não posso não ter sangramento também para dentro do lumen, né, intestinal. Em relação à parte hematológica, gente, repito a questão da transfusão, né? A gente deve, obviamente, fazer o controle dos exames de rotina, como a gente faz até 2 vezes ao dia para avaliar esse paciente. A transfusão, ela não tem até o momento nada que diga que eu tenho que transfundir mais para melhorar alguma coisa de desfecho. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente muito animada com a PTiO2, né? Com a avaliação da perfusão ali tecidual, o catéter de Bic, que vê a oxigenação ali naquela região em volta do catéter. E muitos desses da transfusão têm sido justificada de manter nos trabalhos de paciente com TCE, especialmente nos últimos 3, 4 anos, de aumentar, de transfundir mais e manter uma hemoglobina em torno de 9, 10 nesses pacientes, porque a PTiO2 aumentou, tá? Bem, isso eu acho, isso de fato está sendo encontrado. O fato é que, em relação a desfecho, a gente não sabe o que isso traz também. Então, assim, está se mostrando um benefício, mas essa avaliação do que traz de deletério também, de uma transfusão, às vezes, desnecessária, isso ainda não foi colocado, assim, de uma forma, vamos dizer, bem desenhada, pelo menos que eu tenha tido acesso, para justificar que isso seja feito, e, principalmente, se muda ou não muda desfecho, que é o que a gente quer, né? Então, apesar de existir esse movimento nos pacientes do trauma de TCE grave, de deixar a hemoglobina mais alta, ainda acho que para a nossa prática no dia a dia, considerando as melhores práticas, a gente deve manter a nossa conduta mesmo de avaliar de acordo com todo, quanto é a necessidade de droga, a hemodinâmica, como que está a FiO2, como que está a demanda de saturação venosa, e a partir de todas essas avaliações, definir se eu devo ou não transfundir esse paciente, tá? Naquele nível em torno de 7, que é o nosso habitual, né? Bem, eu devo considerar, se foi um paciente que teve uma perda importante de sangue, que eu fiz transfusão maciça, sempre ficar atento a ter que fazer reposição de cálcio, né? E fazer correção, obviamente, de alterações metabólicas aí e transfusões. Bem, o fluxograma final dele, que ele coloca na American Heart, nas recomendações pós-parada, é esse, né, resumidamente, e aí o que eu chamo atenção aqui é para o final, né, o que eu acho que é dado maior atenção aí, de fato, para a avaliação neurológica do paciente depois, né, para a gente focar aí em proteção desse cérebro de parada, tá? E aqui no resumo ele coloca bem pontos que são pontos bem importantes, como colocou lá no início, na parte do texto, né? Que a gente deve monitorizar agitação e convulsão, a gente deve monitorizar e tratar a hipoglicemia, né? E a gente deve, aqui, além do controle de exames, é claro, a gente deve ir cálcio, a gente deve controlar a temperatura e considerar a hipotermia terapêutica, né? Acho que todo mundo sabe aqui que trabalha no nosso dia a dia, que já há 5 anos, um pouco mais de 5 anos, a American Heart passou a recomendar, em alguns casos específicos, que se use ou hipotermia por 2 dias, seguidos de 3 dias de normotermia, ou 5 dias de normotermia, após o paciente ter uma parada cardíaca, né, chegar no hospital. Inicialmente era o paciente que chegava na parada pré-hospitalar, e isso aí vai ser um ponto da gente discutir um pouco mais para frente também, tá? O que eu queria lembrar aqui agora é que, mais uma vez, é elucidada a questão da convulsão, da temperatura e da glicemia, para que vocês vejam como são pontos importantes, porque são variáveis que realmente podem interferir no desfecho, tá? A glicemia, especialmente aqui, mais uma vez, assim como ele falou lá anteriormente para tratar a hipotensão, ele fala para tratar a hipoglicemia. Por quê?
Eu vejo, às vezes, uma certa ansiedade quando esse paciente crítico, que a gente vê que depois, né, por toda a inflamação que acontece no pós-parada, a gente vê que é um paciente que faz febre, né, quando ele realmente tem uma hipoperfusão demorada, aquela reanimação que demorou mais de 25 minutos, que é um cutoff importante, esse período de 25 minutos de parada, a gente às vezes vê uma glicemia aumentando, isso causa uma certa ansiedade na equipe, né? Se a gente não tiver uma curva que realmente está sustentada, você faz a glicemia daí 2 horas, continua aumentando, está com valores acima de 200, sustentado e subindo, ela pode ser talvez preocupante, mas um valor que está em torno de 200 e não está tendo, você mediu daí 2 horas, ela está mantendo até cair um pouco, talvez a gente não deva ficar preocupado, talvez não, a gente não deve ficar preocupado com isso, porque devemos lembrar que se a gente for começar a tratar, por exemplo, né, o que a gente vai fazer para o tratamento é a insulina, né? E o risco que a gente tem nesse paciente, após a parada, né, após a alteração metabólica, de fazer uma hipoglicemia depois do início de uma dose, de um início de uma terapia com insulina, ele pode ser muito agravo, muito maior do que eu tolerar, de certa forma, ali um pouquinho, até ver para onde que vai essa glicemia, tá? Isso que eu estou querendo dizer, que não é à toa que aqui na recomendação é monitorizar e tratar a hipoglicemia, e não fala assim tão enfaticamente sobre a hiperglicemia, ok? Vamos lá, finalmente, então, chegamos para falar do insulto que a gente vai ter no cérebro. Bem, uma vez que eu tenho insulto, eu vou interromper o aporte de glicose, que é o principal substrato, né, para a obtenção de ATP no cérebro, né, de longe, aí vamos colocar aí a porcentagem é absurdamente maior do que os outros, isso aí também eu acho que é algo que a gente vem, né, traz desde a fisiologia isso, e o aporte de oxigênio também, ele vai cair. Com isso, eu vou ter uma queda na produção de ATP. No momento que eu tenho o retorno da circulação espontânea, com cerca de 30 minutos eu já começo a ter toda essa cascata que é desencadeada aqui, por mecanismos que vão gerar excitotoxicidade, né, pelos neurotransmissores excitatórios que começam a circular nas sinapses e se ligar aos receptores ali de superfície dos neurônios, a inflamação que acontece secundária a isso e ao estresse oxidativo, né? Então, tudo isso acontece nessas primeiras horas, começa com 30 minutos, de 6 a 12 horas eu tenho todo esse evento, que é o que vai ser chamado de lesão secundária, que é o que a gente tenta debelar, né? Daí vão poder aparecer as convulsões, a lesão intracelular, né? A falência mitocondrial com a morte neuronal, e isso vai durar, e aqui está colocado como 3 dias, mas isso varia, a gente sabe que pode durar de 3 a 5 dias, né? A partir daí, o que a gente vai ter mesmo vamos dizer, vamos contar o que realmente ficou aí do que aconteceu e do que a gente conseguiu evitar, né? A partir daí desses 3 a 5 dias. Então, que de forma esquemática, é toda essa tempestade que vai acontecer no momento que eu tenho a reperfusão depois de uma parada e de uma encefalopatia hipóxico-isquêmica, né? De uma síndrome hipóxico-isquêmica. Os neurotransmissores excitatórios, eles vão se ligar, levando essa membrana, essa polinização da membrana, ela é um evento muito importante para considerar o início desse gatilho para essa cadeia, né? O influxo do cálcio, ele é o que mais vai determinar e dar esses gatilhos para essas enzimas, lipase, caspase, enfim, todas essa cascata que se inicia, levando à destruição da membrana celular e à liberação de radicais livres com apoptose e necrose neuronal. Essas cascatas, elas são interligadas quando isso acontece, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui para entender o porquê da gente fazer o que a gente faz quando a gente está falando de melhores práticas aí para a proteção do cérebro. Uma vez que eu tenho a queda da PAM, que é o evento agudo, né? Aqui está como hipovolemia, choque, no nosso caso a discussão, a parada, eu tive uma queda absurda, abrupta da PAM, né? E estou mantendo na minha reanimação. Tive a retorno da circulação espontânea. Inicialmente, o meu agravo foi iniciado, que foi o quê? A PAM caiu e com isso caiu a pressão de perfusão cerebral. Quando eu tenho uma queda da pressão de perfusão cerebral, que nada mais é do que a PAM menos a PIC, né, a pressão, o que vem, menos a pressão intracraniana,
eu vou ter uma vasodilatação como resposta, uma vez que eu ainda tenho a minha autorregulação preservada, eu vou falar, opa, vem mais fluxo, porque caiu, de repente, o meu afluxo aqui, o meu influxo de oxigênio e glicose. E com isso, quando eu faço a vasodilatação, eu aumento o fluxo sanguíneo cerebral. Uma vez que eu aumento o fluxo sanguíneo cerebral, eu vou aumentar a PIC. E quando eu aumento a PIC, a meu reflexo é de redução de PPC, né? Aí o que que acontece? Não é o reflexo, quando eu aumento a PIC, a pressão de perfusão cerebral cai, porque de novo, a PPC vai ser a PAM menos a PIC. De forma que eu entro nesse ciclo aqui e vou mantendo essa cascata, que inicialmente vai me trazer isso, inchaço, swelling. Eu vou ter, no começo, aumento do fluxo sanguíneo cerebral, porque eu estou aumentando, com isso reduz a PIC, mas eu aumento de novo. Com o tempo, eu começo a fazer a cascata bioquímica, que foi aquilo que eu mostrei no esquema anterior, né? Que vai me levar aos fenômenos que vão levar toda a cascata inflamatória, fazendo a lesão de membranas celulares de barreira hematoencefálica. Isso vai perpetuar a minha acidose. E que a gente sabe, a gente já discutiu isso em alguns outros momentos, que a acidose é o principal controlador da autorregulação cerebral, né? À medida que eu tenho acidose, eu fico com a minha arteríola pré-capilar mais plégica, então eu vou perdendo essa capacidade de controlar o que entra e o que sai em termos de fluxo sanguíneo cerebral, a ponto da minha pressão, de começar a equivaler a minha KM com a minha PIC, porque eu não controlo mais, né? Então, juntando aqui as duas, é o que acontece quando eu tenho esse insulto aí da parada. Eu vou ter, juntando as duas cascatas, potássio com o influxo, né, dos neurotransmissores estatórios, aumento do consumo de glicose, aumento do metabolismo aeróbio, isso piora a acidose, que continua dando mais gatilho para a minha cascata bioquímica. Isso mantém a vasodilatação, o inchaço, o swelling, com inicialmente aumento do fluxo sanguíneo cerebral e depois redução, porque eu começo a aumentar muito a minha PIC. E aí, levando a isquemia, que vai manter todo esse ciclo de isquemia, acidose. Bem, quando eu tenho, uma vez que eu tenho esse gatilho instaurado das cascatas, a gente já discutiu muito também em outras ocasiões o que a gente deve fazer. Por isso que eu coloquei aqui só um quadro que acho que sintetiza aí o que a gente faz em geral aí para fazer a proteção cerebral. Bem, a gente faz aquele PEC inicial, né? Então, pensando em proteção cerebral, a gente mantém esse paciente entubado, bem ventilado e bem oxigenado na forma adequada, né? E a gente faz a sedação, que pode ser aumentada, inclusive, com a função de ser um fármaco interruptor de crise, né? Ou droga antiepiléptica, que é o nome mais usado. A partir daí, as minhas condutas vão ser as condutas no sentido de que escalonar se começa a acontecer uma piora do dano e um aumento da PIC, que eu vou monitorizar por toda a minha monitorização que eu estou fazendo nesse paciente. A partir daí, a gente vai fazendo cada um desses passos, né? Desde aumentar a sedação, até passar se eu tiver com catéter que seja intraventricular, eu posso tentar fazer essa drenagem, né? Os catéteres novos, a gente acaba colocando mais intraparenquimatosos para fazer todas aquelas medidas que eu estava falando, de temperatura, né, de PT e O2, e a gente pode passar pela terapia hiperosmolar, que às vezes gera uma certa dúvida, mas eu acredito que isso já está mais sedimentado na equipe, me corrijam se eu estiver errada, e a gente pode discutir isso no final, tá? Eu tomei a liberdade aqui, mas é claro, dando crédito aqui do artigo, né, de riscar aqui, não quer dizer que ele está errado, porque é de riscar o manitol, né, de fazer essa faixinha, porque desde que ele não seja de horário, né, aquele que fica assim, fazer manitol de tantas e tantas horas, não é uma má prática fazer, especialmente para os adultos. As últimas reuniões para discutir o paciente crítico com um aumento da pressão intracraniana em UTI clínico, não só o paciente do trauma, e a reunião de Seattle, que foi para isso, também para definir, eles mantiveram o uso do manitol, tá? Não de forma contínua, óbvio, isso já nos faz há muito tempo, nem de forma agendada, mas como um tratamento de resgate quando você está vendo só o escape da sua PIC e você não está conseguindo resolver de outras formas.
resolvendo febre, resolvendo convulsão, aumentando sedação, fazendo drenagem de líquido. E aí você, às vezes, vai escalonar no sentido de fazer um bolos de manitol, até que você consiga identificar qual é o motivo do aumento da PIC, ou até que você escalona a terapia para outras coisas, caso você não encontre um motivo ou você não consiga resolver, né? Então, ainda é usada, mas especialmente para nós, para o público pediátrico, eu me senti à vontade de fazer isso, porque realmente acho que os indícios dos últimos anos estão no sentido de que a gente priorizar o uso mais seguro, né, que a gente tem mais na mão, paciente da salina hipertônica contínua, que é a nossa prática há alguns anos, no HB, no Anchieta, e agora, mais recentemente, no Hospital Brasília, também no Hospital Águas Claras, né? Inclusive, pela falta de trabalhos muito direcionados para crianças, né, gente, a gente se apoia muito nos trabalhos do trauma. De criança, a gente tem muito de trauma, mas trabalho para neurocrítico, pediátrico é menos frequente. Os próprios guidelines para TCE grave na criança, a última revisão, que tem 2 anos, nem isso, ela não cita mais o manitol, ela cita realmente o uso da salina hipertônica de forma contínua e também em bolos, com todos os graus de evidência, não são muito diferentes do que vocês estão vendo aqui listado nessa escadinha, mas o grau de evidência, inclusive, do push de salina hipertônica, ele é, vamos dizer assim, dos melhores dentre a maior parte das terapias propostas no guideline, tá? Bem, seguindo, a gente pode evoluir, à medida que a gente avança nos degraus, a gente vai fazendo terapias que a gente sabe que são mais de resgate, muitas vezes com pouca resposta, né? A gente vai fazer, talvez, induzir hipocapnia, numa situação onde a gente está tendo escape da PIC sem resposta às outras terapias, a hipotermia aqui como escalonamento e não como medida inicial, né? A gente vai falar mais na frente como medida inicial, até o uso dos barbitúricos também, né, como medida para controle de hipertensão intracraniana refratária, né? Então, ele está dentro, sim, do uso como boa prática para que a gente faça, aí, caso a gente tenha um paciente que evolua com aumento refratário da pressão intracraniana. A cranectomia descompressiva, apesar de ser, assim, bem desanimadora, né? Quando a gente fala dela, a gente pensa só naqueles trabalhos enormes que foram feitos enfim, com suas limitações, mas os desfechos são ruins de adulto, né? Acho que a gente tem um público diferente quando a gente fala de criança e acho que é algo que a gente pode discutir, sim, desde que seja precoce, né? Mas também fica para uma outra discussão. Mas, enfim, quando a gente vai pensar em cuidar do cérebro, a gente viu todo o agravo, como que é esse disparo de todo esse mecanismo complexo das cascatas, né? Inflamatórias e vasodilatadoras acontece cerca de 30 minutos depois que você tem o retorno da circulação espontânea, e como que a gente pode minimizar esses danos aí. Da importância da gente saber como eles acontecem para saber onde age, talvez, cada coisa que a gente faça, né? Bem, quando a gente fala de paciente pós-parada comatoso, a gente vai falar, inevitavelmente, monitorização multimodal. Essa é considerada a melhor prática para esse tipo de paciente. Então, não adianta eu ter um monitor de PIC que veja lá o número X, eu tenho uma PIC de 18 nesse paciente nesse momento. Eu preciso ter um conjunto de coisas. Quanto mais eu tiver um conjunto de monitorização, mais eu vou encontrar qual que é o melhor para aquele paciente. Uma vez que a gente fala de criança, a gente fala de individualização, né? De valores, né? É sempre buscado muito esse questionamento de qual é a melhor PIC para o paciente, para a criança, por idade. A gente tem valores, a gente vai perseguir aí uma pressão de perfusão cerebral entre 40 e 50 na criança. Essa é a resposta, né? Então, a gente vai basear nossa PAM, nossa PIC, para ter esse intervalo de pressão de perfusão cerebral, sendo que nos menorzinhos vai estar mais próximo de 40, as crianças maiores e adolescentes perto de 50, né? Como os adultos, que fica 50, 60 de pressão de perfusão cerebral, seria uma meta aí a ser alcançada. Mas o importante é que a gente faça isso como um todo, que a gente faça toda a monitorização desse paciente, tá? Daí a importância desse conceito de monitorização multimodal. Então, o meu monitor de PIC, quando eu falo dele, e assim ele é indicado, apesar de a gente ter passado alguns anos com discussões de deve ou não deve usar o monitor de PIC, que eu acho que muitas das motivações das discussões não eram só clínicas, a gente deve usar. Se a gente tem como colocar, e a gente depende do neurocirurgião para que isso seja feito, a gente deve monitorizar esses pacientes, sim, com PIC. Isso é de grande valia para a condução desse paciente, para a gente não ficar às cegas.
Mas que tipo de catéter que a gente tem? Que tipo de monitorização? O ideal é que a gente não veja só o valor, mas que a gente veja a curva. A curva dá muitas informações também, né? Eu não acho que tem ainda aparelho que não tenha, não mostre mais a curva. Mas o ideal é que a gente veja, porque a gente pode ver dados importantes sobre essa complacência cerebral. Às vezes eu estou com um valor ainda normal, mas a minha curva já está dando sinais, o meu segundo componente da curva, o P2, ele já está ficando mais alto. Ou seja, eu sei que aquilo diz para mim que a complacência cerebral está piorando. Eu estou mantendo aquela pique às custas de um mecanismo de tamponamento que eu não estou conseguindo mais sustentar. Daqui a pouco ela vai escapar. Então, a curva é importante. Como eu falei do PTiO2, que é essa monitorização da oxigenação regional em volta ali de onde eu coloco esse catéter de pique. Ela é bem promissora e é bem interessante se a gente tiver. Se a gente tiver a opção de tê-la em algum hospital, com certeza a gente vai querer sim. Algumas críticas, porque ela vai ver tantos milímetros em volta do catéter. E talvez que a gente tenha locais diferentes de isquemia no cérebro, né? A gente começou a usar muito a PTO2 começou a ser utilizada nos pacientes com lesões focais, não é o foco, esse paciente que a gente está falando do pós-parada. E ela era posicionada naquela região próxima à lesão do sangramento, por exemplo, uma veia hemorrágica operada, aquela área de core que a gente chama, né? Mas a gente sabe que está indicado para qualquer paciente. E não é porque a gente tem uma PCR também que a gente vai ter a isquemia, a lesão ali neuronal, vai ser igual em todos. A lesão ela é global, sim, ela não é focal, a lesão é global quando eu tenho pós-parada. Mas eu tenho várias regiões muito diversas no cérebro que nos remetem até àquela teoria da evolução mesmo, né, da evolução ontofilogenética do cérebro aí do homem, que nos últimos aí anos, sei lá, milhares de anos, a gente foi desenvolvendo esse cérebro que tem essas áreas mais nobres e mais recentes. Então, entende-se que as áreas mais recentes, o córtex frontal, os núcleos da base, né? A gente se lembra bem daquele paciente que ficou com a gente, eu acho que a gente pode falar aqui que é uma reunião interna, né? Pós aquela parada numa indução da cirurgia, que ele tinha lesões bem assim, fluxo dependentes, que eram as primeiras a sofrer, né? Ele tinha lesão no núcleo da base, o campo era naquela região que ele sentiu, porque ele teve um fluxo sanguíneo interrompido temporariamente, que não foi muito tempo, não foi sustentado, mas foi o suficiente para aquela região que é mais sensível, porque ela é mais refinada, digamos, mais nobre, ela sentiu mais do que do que a região aí que vai ser responsável, vamos dizer, o tronco, responsável por funções mais vegetativas, mais primárias, né? Então, mesmo que o insulto seja sistêmico com a parada, eu tenho diferentes locais de agravos, diferentes tipos de agravos no encéfalo. Isso foi bom lembrar de falar isso agora. Porque eu estava falando sobre a medida, então, da PTiO2. Ela é bem interessante de ser usada assim, gente. Como eu falei já, ela vem sendo usada para guiar várias terapias, inclusive no cuidado geral do paciente. Bem, a temperatura também é bem bacana, é bem interessante da gente ver a temperatura cerebral, né? É um tipo de temperatura central, ela é um pouquinho maior do que a temperatura central que habitualmente a gente controla nesse paciente, né? Que é a retal, a esofágica, né, que a gente faz mais comum, e pode usar a vesical também. O mais comum da gente usar no nosso dia a dia é a esofágica. Bem, o ultrassom transcraniano é bem bacana da gente, é um nicho interessante para a gente estudar, ir atrás e aprender a fazer, tá? É uma monitorização um pouco invasiva e beira-leito, tá? Ela não se resume só à medida da bainha do nervo óptico, que é o que a gente vem fazendo há um tempo, né? E vem treinando nas UTIs, mas também a medida da velocidade do fluxo na cerebral média. Então, a gente pode fazer a semelhança do que a gente faz no coração, tomar determinadas medidas e ver como que isso muda ali no índice de pulsatilidade da cerebral média e ver se está tendo resposta ou não. Então, é bem bacana porque é dinâmico. Então, deve ser utilizado também em conjunto com essa monitorização, é uma boa prática, tá? A imagem faz parte da monitorização quando eu falo de cérebro, certo? E quando eu vou escolher essa imagem, gente, a TC ela parece ser a mais rápida e fácil. Quando eu penso em cérebro, a gente já pensa automaticamente em TC, né? Mas o fato é que
A não ser para o trauma, que realmente chega, a gente deve fazer a TC nas primeiras horas, porque a gente vai ter várias definições de desfechos, de desdobramentos a partir daquilo. Mas quando eu falo de encefalopatia hipóxia isquêmica de pós-parada, ela não vai ter a mesma acurácia, o mesmo refinamento que a ressonância, tá? A ressonância serve para a gente fazer a avaliação naquele momento e para prognosticar também, né? A tomografia, ela tem o seu lugar e ela é citada em alguns guidelines, principalmente para desfecho ruim. Se nas primeiras horas você tem uma tomografia já com edema, com dificuldade de você diferenciar ali substância branca cinzenta, isso é um marcador de mau prognóstico, para que você possa tomar algumas decisões antes das 72 horas. Então, ela tem o seu lugar nisso. E, claro, na deterioração neurológica, a gente sabe, esse paciente que está aqui, a gente está fazendo todos esses cuidados e monitorizando. Eu tenho uma deterioração que eu não estou conseguindo resolver com as medidas clínicas, muitas vezes eu tenho que levar esse paciente para TC para poder discutir junto com o neurocirurgião algum outro evento que tenha acontecido e aí tomar a decisão a partir daquilo. Mas quando eu falo de avaliação de síndrome hipóxia isquêmica, de pós-parada, de isquemia cerebral, a ressonância é infinitamente melhor para avaliar isso, tá? A gente também já teve mostra de alguns pacientes onde a tomografia foi normal e a ressonância depois mostrou várias alterações, né? Então, é importante saber disso. Quando eu falo desse tipo de paciente, a ressonância, ela é preferível, entendendo, claro, sua logística bem diferente da, né, a logística de se fazer uma ressonância no paciente crítico pode ser mais complicada. A pupilometria, eu quis colocar aqui, coloquei inclusive o desenho aqui do aparelho do pupilômetro, que é um objeto de desejo atualmente, que eu tenho. Mas realmente ele é caro e eu não sei de nenhum hospital em Brasília, não sei, só se tem esse ano, até o ano passado que tivesse, tá? Ele é caro e a gente precisa ter também os dispositivos que são descartáveis para a gente fazer a medida e colocar ali no olho. Ela é bem interessante, ela não se resume, gente, a pupilometria, só para falar assim, dar uma pincelada para vocês. A avaliar ou não o reflexo fotomotor, tá? Ela vai ver vários outros índices que inclusive calcula ali, põe no algoritmo, calcula e vai mostrar desse paciente que servem para avaliação ali do paciente beira-leito, né, avaliação momento a momento, neurocheck a neurocheck, a cada hora, 2 horas, 3 horas que eu estou avaliando, mas ela serve também para prognosticar. Ela pode ser junto com outros métodos para prognosticar. Eu posso usar a pupilometria também, alguns índices, tá? Que são utilizados aí, que não vem ao caso a gente citar cada um. Mas o que eu quero deixar de mensagem aqui é que é interessante, é um tipo de investimento que vale a pena para uma UTI neurológica, tá? O NIRS a gente já teve a oportunidade de usar na UTI, eu acho que vocês já conhecem também, a maioria, né? Que é aquele aparelho que também é usado na neonatal, não só no cérebro, mas também para ver perfusão renal, e é usado na ECMO também para ver perfusão tecidual, né? Para ver oxigenação tecidual, desculpa. A gente vai colocar ele, geralmente ele é colocado nos dois, né? Do direito e esquerdo, a não ser nos bebês lactentes pequenos que a gente pode colocar um só, e ele vai ficar avaliando aí pelos cromofóros que detecta ali a hemoglobina, vai ver, é um sangue misturado, né, é um sangue capilar, então ela não vai ter uma saturação como a gente vê na oximetria de pulso, vai ser em torno de 65, 70, ali é o que a gente vai ver de valor, é como se fosse de oxigenação, né, esse nome talvez não seja mais adequado, mas a gente vai avaliar, ele é uma sentinela bem bacana beira-leito, porque eu tô ali com aquele valor, né, o tempo todo ali, tá? 50, 55, 60, tá ok. Pode variar, tem uma margem para variar, mas se subitamente eu tenho uma piora, eu caio muito esse meu valor no NIS, a minha oxigenação, ela pode estar dando um sinal de que algo pior vai acontecendo, né? Pode ser momentos que minha oxigenação cerebral caiu, ou não, eu tive uma queda da oferta, eu tive uma hipotensão, eu estou tendo uma dessaturação, eu tive uma vasoplegia súbita ali, fiz uma hipotensão e o fluxo sanguíneo cerebral reduziu, então minha oxigenação ali naquela região que eu consigo detectar ali, capilar, ela caiu. Então, é uma monitorização bem interessante para a gente ter também junto com tudo isso, tá? O EEG, gente, o EEG, ele é muito importante no pós-parada, tá? É uma recomendação da gente fazer o vídeo, o EEG contínuo com o vídeo EEG, né? Para poder avaliar também o que acontece no momento de determinadas atividades. A gente vai falar mais um pouquinho para frente do EEG, mas ele é muito importante porque a gente sabe que mesmo o paciente neurocrítico, o paciente crítico na UTI,
os dados de adultos mostram que a gente tem de 30% a 40% de incidência de crises que não são clínicas, né? A gente, do inglês, a tradução literal, crises epilépticas não convulsivas, que eu acho que fica muito confuso. Mas só se a gente falar, são crises, está tendo uma crise convulsiva, mas ela não é clínica, está tendo uma crise lá eletroencefalográfica mostrando que a atividade elétrica ela está gerando um aumento do consumo, pode levar à lesão neuronal e até à morte neuronal, mas eu não estou tendo manifestação clínica. Independente de estar sedado, até alcoolizado, isso pode acontecer muitas vezes na UTI no paciente neurocrítico, por vias metabólicas, principalmente, e pela encefalopatia metabólica. E daí a importância da gente fazer o controle do eletro, tá? No neurocrítico, então, nem se fala, né? E por tudo aquilo que a gente viu daquelas cascatas disparadas, eu acho que fica bem claro a importância da gente avaliar com tanta neuroexcitabilidade, a gente avaliar o eletro contínuo, né? Por fim, os biomarcadores, que são dia a dia na nossa UTI, e também acho que são bem interessantes da gente passar a considerar eles aí, apesar de não... Quando eu falo biomarcadores são dia a dia na UTI, a gente está falando geral, né? A gente vive todo dia fazendo controle de exames e avaliando biomarcadores. Os biomarcadores cerebrais é que eu acho que são uma novidade e que devem aumentar muito o uso na parte clínica e não só de pesquisa e chegar para a gente, né? Às vezes demora um pouco. Para a finalidade de avaliar também a terapêutica, como que ela está saindo, se está melhorando ou se não está melhorando. A maioria dos biomarcadores do sistema nervoso central, eles são estudados mais no líquor, né? Inclusive, a gente tem painéis, como tem painel autoimune, a gente tem painel inflamatório, né, para esses pacientes. Mas aí fica muito difícil de acessar, né? A grande sacada agora são os biomarcadores séricos, que a gente consegue colher o sangue e avaliar ali se a gente está mantendo bem essa perfusão cerebral, sem aumentar o dano, sem aumentar a lesão cerebral, que vai gerar essas enzimas ou proteína, enfim, que são esses biomarcadores que a gente consegue ver séricos. Bem, aqui, dando um exemplo só da pupilometria, né, como foi bacana que eles conseguiram mostrar essa correlação das alterações da pupilometria com o valor da PIC, tá? Vou colocar aqui, isso. Sei que às vezes eu ponho uma setinha e acabo aí fazendo isso, passando o slide. Mas a gente pode ver aqui nesse box plots como a gente tem uma correlação bem interessante quando a gente está falando de valor de faixa de PIC, né? Até 20, o valor aqui desse meu índice, é um índice neurológico pupilar, ele é bem diferente dos outros valores, de 20 a 30 e maior que 30. Então, é uma prática que eu posso fazer para poder estimar uma PIC, por faixas, lembrando. Que você vê aqui que por faixa eu tenho todas as medidas que não é só esse índice pupilar, como os outros também, né, que são as outras avaliações que ele faz para ver a velocidade de dilatação, velocidade de constrição. É muito bacana o que o pupilômetro pode fazer. E apesar de não ter uma correlação assim, tipo, tete a tete, sabe, assim, de, não, tá aumentando tanto, é tanto, isso não tem, não, isso até por isso que eu não coloquei essa tabelinha, só um ou outro que tem que tem uma significância boa para a gente considerar de estar equivalente, à medida que ele vai mudando, vai subindo a PIC. Mas, considerando a faixa, né, de PIC ali até 20, de 20 a 30, acima de 30, a gente vê que a gente pode dizer que a gente tem um cutoff aqui, né? A gente tem aqui esse índice pupilar, abaixo de 20, eu tenho 4,4 nos dois olhos. Se tiver acima, já foi para 3,4, 3,3, então eu tenho um valor ali que eu vejo que a partir dele eu já devo estar com a minha PIC acima de 20. Isso é muito legal de você acessar quando você não tem como ter um acesso de um catéter ali, né? E bem menos invasivo, né? Esse trabalho é feito em crianças. Bem, voltei aqui para falar, voltei na coisa que eu venho repetindo desde o começo dos pontos principais, né? Do nosso controle aí neurológico. Da glicemia, que eu acho que já foi extensamente, né, explicado ali em todos os esquemas da importância da gente manter uma glicemia adequada numa situação de estresse, de inflamação, de excitabilidade neuronal aumentada, com o aumento do consumo do principal substrato do cérebro.
Então, por que a gente não deve ser tolerante de jeito nenhum? Então, é uma boa prática que a gente faça um controle da glicemia bem próximo, tá? E não é controle estrito, é controle próximo ali para que a gente tenha uma glicemia com uma sobra. Quando você vê os guidelines, a maioria fala que na pediatria é acima de 60. Quando, às vezes, vocês ouvem eu falar, não, vamos deixar essa glicemia em torno de 80, 90, isso vem muito de gente de opinião de especialista, tá? Às vezes a gente vê em discussões, em mesas, assim, não, eu prefiro manter perto de 80 porque eu sei que o gasto é muito alto e qualquer coisa que aumentar ali o gasto maior, eu posso, de repente, a glicemia não ser suficiente para sustentar esse aumento do consumo. Então, eu não tenho como mostrar aqui, por isso que eu não coloquei, olha, uma referência que fale para manter a glicemia em 90. Isso é muito de opinião de quem mexe muito no dia a dia com UTI neurológica, tá bom? Mas as convulsões e a temperatura, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que são pontos que a gente deve ficar muito atento, que eu acho que vai trazer alguma coisa de novo e a mais para a nossa discussão, tá? Porque, na verdade, eles são importantes, assim, e foram repetidos algumas vezes no decorrer da nossa discussão, porque eles realmente podem impactar em desfecho, né? E quando eu falo de desfecho em paciente pós-parada cardíaca, paciente neurocrítico, eu estou falando de desfecho funcional, né, gente? Apesar da gente sempre ver nos trabalhos do desfecho, até como desfecho primário, óbito com 7 dias, 28 dias, 6 meses, enfim, um ano, mais do que a gente vê o óbito, a gente vê como esse paciente fica. Eu acho que isso é muito claro para todos, né? Me corrijam até se alguém pensar diferente, mas quando a gente fala de pós-parada, eu vejo que na equipe o que surge sempre é a discussão, e como que tá? Como que ele vai ficar? Então, daí a importância da gente focar no que realmente pode fazer diferença em desfecho, e daí a importância da gente também pensar em como a gente deve prognosticar esses pacientes, tá? Bem, quando a gente vê o eletro desses pacientes, a gente já falou que é a importância a gente fazer um eletro de preferência, não aquele curtinho de 1 a 2 horas, a gente deixar o vídeo EEG o mais tempo, e a gente poder, nessas primeiras já 24 horas, a gente não precisa esperar, seria logo após o evento da parada e da recuperação da circulação espontânea, a gente vê alguns padrões que geralmente deixam a gente em dúvida, né? Eu vejo muito, ainda mais agora que a gente tem um grupo, às vezes acontece dela colocar lá, não, tem um padrão frequente ou generalizado, interictal, tal, ou lateral, e aí o padrão de atividade é epileptiforme, e aí deixa a equipe confusa, né? Isso é convulsão ou isso não é convulsão? Porque a gente fala, não, é só um padrão intercrise, interictal, epileptiforme, de atividade epileptiforme. E aí o pessoal, sim, mas a gente vai tratar, né? E, assim, eu quis colocar isso aqui para dizer que não é uma dúvida só nossa que está ali na UTI e não é especialista, né, em neurofisiologia, não entende, aí não é da área de atuação da neurologia, que são os colegas que estão vendo o eletro aí todo dia. É uma discussão antiga já, de qual é o padrão que a gente deve tratar. Não o padrão ictal é crise, né? Agora, os padrões interictais, e os famosos ritmos periódicos, que tem muito trabalho sobre isso também. A gente trata eles? E se a gente trata, faz diferença? Pergunta principal, né? Faz. E aí, o que vai mudar no desfecho, né? Bem, eles são caracterizados tanto pela localização quanto pela sua característica de ser periódico, ser delta rítmico, onda aguda, onda lenta, enfim, uma série de outros, né? Que a gente vê mais comumente, foram os que eu coloquei aqui. E, assim, a gente realmente tem uma zona meio cinzenta. Quando a gente está aqui no padrão ictal, a gente sabe que vai tratar. Esse paciente, claro que eu vou tratar, isso aqui é uma crise, aqui é um estado de mal. Agora, esse quadro aqui, que ele está aqui no interictal e aqui o meu potencial de injúria parece ser menor. Qual deles que eu trato, né? Inclusive, a nomenclatura mudou também agora, né? Agora mudou para LPD, LPG, GRDA, enfim, eles estão, às vezes a gente pode ter atenção nos laudos do eletro do grupo que a gente pode ver isso. Realmente, existe muita discussão, e eu coloquei isso aqui só para a gente entender que mesmo padrões que podem parecer que devem ser tratados, eles têm pouco potencial de fazer lesão, de ter agravo, tá? Como, por exemplo, se eu tiver um padrão generalizado
mesmo com onda delta rítmica, que é esse verdinho que eu grifei aqui, pode ser, de repente, um padrão que ele vai ter menos risco de ter piora de função neuronal e piora de funcionalidade, né? Então, realmente a gente deve avaliar junto com o especialista quais desses padrões interictais a gente deve tratar. Mas aí vem a pergunta, além dessa dúvida, né, de qual é o padrão que trata, que não trata, a hora que a gente aparecer ali no laudo, e aí, eu trato isso aqui ou não? Faz diferença? Aí que tá. Apesar de ter padrões ritmos periódicos que são de maior risco, o desfecho, ele... Aí eu não coloquei mais coisa aqui, gente, porque senão era muito, né, ia me alongar muito, uma coisa que parece muito específico, aí vocês vão ter que acreditar em mim. Mas o desfecho não muda muito, mesmo com tratamento, entendeu? Então, mesmo que eu trate de acordo com o padrão que eu tive, eu não vou, talvez, mudar se isso vai ter piora, perda de função neuronal, porque eu tive aquele padrão de crise, tá? Mas aí vem uma coisa mais animadora, né? Porque fica, putz, eu já não sei nem o que trata. E se tratar também não faz diferença, então eu não vou tratar, né? Esses padrões interictais. Bem, a carga da convulsão, a carga convulsiva, que a tradução é meio esquisita, e a carga, né, de atividade e a etiologia, eles são fatores que mais definem esse desfecho. Se vai ter ou não um agravo neuronal por causa dessas crises convulsivas, mais do que o tipo delas, do que o padrão que elas apresentam, tá? Daí a importância da gente tratar essas crises mesmo, tá? Esse trabalho aqui que foi feito também foi em crianças, eu tentei buscar o máximo que eu consegui achar de criança, porque a maioria é adulto, mas ele mostrou bem interessante que essa seizure burden aqui é a carga mesmo convulsiva, né? E seria assim, dentro de 1 hora, quanto eu tenho contínuo de atividade convulsiva, de atividade ictal ou interictal de alto risco, tá bom? Então, ele até coloca aqui um número mais ou menos em 12 minutos que teve mais associação com um declínio neurológico depois desses pacientes. Então, ou seja, se, independente do padrão, interictal de alto risco ou ictal, ou até um ictal que não, um interictal que não é de alto risco, mas que, naquele contexto do paciente muito crítico, pode ser, ter a ver com declínio neurológico. Se isso não faz diferença, mas se faz diferença a quantidade que eu tenho, ou seja, essa carga convulsiva e a causa, né, que vai ser, às vezes, uma parada que foi maior que 25 minutos, enfim, se o paciente tem uma doença de base, encefalopata ou não, se ele já tem crises. Então, isso me faz pensar o quê? Que é melhor que eu faça o tratamento mesmo, tá? Então, mais do que o padrão, é a quantidade. Daí a importância da gente monitorizar por mais tempo esse eletro. Eu não sei se eu fui clara com isso, mas o que eu quis passar foi isso, que a importância de que a gente faça o tratamento já de saída desses pacientes, quando eles evoluem para esse quadro aí de encefalopatia hipoxisquêmica. Tá bom, então vamos falar finalmente da temperatura para finalizar os biomarcadores, tá? A temperatura eu quis falar de novo, apesar de parecer, poxa, Camila, mas você já falou que, né, hipotermia e tal, a gente não deve fazer em pediatria e tal, mas aí ao mesmo tempo veio o American Heart falando que a gente deve selecionar alguns pacientes para fazer. Eu quis trazer aqui o que foi um marco da hipotermia terapêutica que meio que assim, desabou inúmeras certezas que elas viam no decorrer dos anos 80 e 90 aí nos pacientes adultos, tá bom? Que foi o quê? Foi o TTM. Ele chegou assim para detonar, todo mundo naquela coisa de um monte de equipamento para fazer resfriamento, né, e animado e tal. Veja bem, eu estou falando aqui de adulto e criança, não estou falando de neonato, não, tá? E aí aquela coisa do não, é melhor, melhora assim, melhora muito. E aí veio em 2013, a New England coloca esse trabalho, a New England que é famosa por colocar trabalhos que desanimam, assim, a terapia intensiva neurológica. E aí ela coloca que não fez diferença você fazer 33 ou 36, o paciente pós-parada cardíaca não mudou. Não está aqui escrito, mas foi isso, a conclusão foi essa, por isso foi um estrondo, tá? Bem, aí a gente vai, como sempre, ver mais a fundo o que é além daquela pura e simples conclusão do trabalho, né?
A hipotermia, gente, desde a da década de 50, lá desde o Capitão América, né, que ficou lá que caiu da nave, ficou lá congelado, todo mundo sabe que a hipotermia está relacionada à proteção do cérebro, né? É um conceito, parece que a gente já sabe disso desde pequenininho. E então, trabalho sobre isso, obviamente não controlado, já é feito há muito tempo, né? Tem os primeiros registros de hipotermia animal, inclusive em pessoas, eles vão da década de 50, 60, só que sem nenhum controle. Então, o que acontece? Há muito tempo existia esse conceito de hipotermia, mas os primeiros trabalhos controlados, o que eles faziam? O grupo controle, que era o da não hipotermia, ele não controlava febre. Então, o que acontecia? Não é injusto, não dá para comparar. Você vai fazer hipotermia um e no outro você deixa fazer febre. E a gente sabe que ali, pensando em toda aquela, lembra daquele esquema lá inicial lá dos receptores, da entrada do cálcio, de todo o estresse oxidativo, a hipotermia ela vai agir em várias daquelas setinhas ali que vão desencadear e ser gatilhos ali para dar início a toda aquela cascata. Então, assim, a gente sabe que a febre vai piorar aquilo. Se a hipotermia diminui, arrefece aquilo, a febre vai perpetuar muito mais. Então, o grupo controle, como não era muito bom antes, era muito fácil a hipotermia sair de, muito boa, resolvia, ótimo e tal, né? Com o tempo, a gente vai fazendo, como tudo, né, na UTI, a gente vai fazendo e vai vendo as complicações também. As complicações foram observadas, né? Que a gente conhece bem, que é as arritmias, né, nos adultos, a infecção, né, piora da infecção, a coagulação, né, sangramentos, enfim. Então, vieram as complicações e, ao mesmo tempo, a terapia intensiva neurológica foi sendo mais sedimentada, as neuro-UTIs foram ficando mais organizadas, foi se construindo mais uma especialidade, no sentido de vamos estudar e entender o que... Vamos lá. E mais 5 minutos. Então, o que aconteceu foi que a gente melhorou o pacote, tá? O que aconteceu? Os trabalhos eram assim, colocando hipotermia como uma pedra assim, fundamental no tratamento do paciente neurocrítico, eles eram baseados em pacientes que não eram bem conduzidos, o grupo controle. À medida que isso foi arrumando, o nosso pacote a gente fala muito de PEC, quando a gente está falando de controlando a nutrição desse paciente, a gente foi controlando os outros agravos, a gente não deixou esse paciente convulsionar tanto, a gente não deixou ele fazer febre, a gente controlou a hiperóxia dele, que era deletéria, a gente não deixou também ele ficar hiperventilando e fazendo CO2 lá embaixo, e o fluxo sanguíneo cerebral com a vasoconstrição cerebral, ou seja, a gente refinou o tratamento do neurocrítico. Quando a gente fez isso, aí começou essa diferença a ficar menor, né? A gente começou a ver que não é tanta hipotermia, talvez seja o cuidado com o controle da temperatura, né? E aí eu acho que assim, o que esse trabalho mostra é um pouco isso, que eu não acho que a gente que tenha que ser radical, que não, depois do TTM, isso aí é a discussão que eu já cansei de ver, de até o povo se pegando com eu parei de fazer, eu continuo fazendo, porque eu sou melhor, não, aquelas coisas que a gente não vê na pediatria, não muito, né, mas vê também. Mas o que ele trouxe? Quando a gente vê melhor o paciente, aqui eu coloquei só uma parte das características que eu acho que são as mais relevantes. Olha o tipo desse paciente aqui, desse trial. O grupo 33 e 36 aqui, né? Cara, esses pacientes eram muito graves, eles tinham um Glasgow de 3. Eles tinham a maior, entre 60% e 70% do córneo palpebral e nem reflexo pupilar presente no início do quadro. Olha o lactato deles em milimol por litro, 6,7 nos dois. Ou seja, eram pacientes hemodinamicamente muito graves, pacientes com quadro, com prognóstico neurológico ruim já de saída, né, pelo exame neurológico, pelo Glasgow e pelo reflexo palpebral e pupilar.
E lá para cima, na tabela também tinha, não coloquei aqui tudo, tinha uma incidência grande de parada maior, de RCP maior que 25 minutos, né, que é um corte importante para gravidade, para prognóstico, e, por incrível que pareça, tinha até bastante ritmo não chocável. E a gente sabe que o ritmo chocável, ele tende a ter muito mais sucesso do retorno da circulação espontânea em menos tempo que o ritmo não chocável, né? Porque a nossa realidade é muito a sistolia né, na criança, a sistolia e a ESP, mas nos adultos eles fazem, inclusive, separam o tipo de ritmo com um prognóstico e o tipo, além de onde foi que foi a parada e tudo isso. Mas talvez o que acontece é que eles não tolerariam muito mesmo, eles iam fazer muita complicação com hipotermia, porque eles já eram muito graves. Quem sabe um outro tipo de paciente melhor selecionado até teria um pouco de benefício em fazer hipotermia nele. Então, é isso que eu quero dizer com essa discussão toda. E eu vi um cara falando disso, que estuda muito neurointensivismo, o cara que não era da minha pós, mas ele deu uma aula lá na época, que era do Círio, que a gente não deve dar o mesmo remédio para pacientes diferentes. Então, você pegar um bolão de paciente e direcionar a temperatura, né, por um grupo aqui, randomizado aqui, outro aqui, às vezes não vai dar certo mesmo, por isso. Espera aí. O negócio já está contra mim, não está querendo nem passar. Aí vamos para a pediatria, né? O TAPCA também é o intra e extra-hospitalar. O primeiro foi o extra-hospitalar, eu acho que ele é conhecido de todo mundo, a gente já discutiu sobre ele em outras ocasiões nas nossas discussões de neurointensivismo. E a conclusão mesmo, pura e simples dele, é a mesma coisa. Até tá aqui essa conclusão eu que escrevi, coloquei como in-out, porque é igual o texto, inclusive. Que não teve diferença no escala funcional, que é o desfecho principal que a gente persegue, com um ano a escala de Vineland, que é uma escala funcional que foi a eleita para esse trabalho, não mostrou diferença em quem fez e quem não fez hipotermia. Mas aí vem de novo a história de ver melhor que tipo de paciente é esse, tá? O primeiro que saiu, tá? Foi o AUT, né? Foi o extra-hospitalar, a parada extra-hospitalar. E depois dele, em 2015, já veio a American Heart recomendando em alguns casos você usar hipotermia, sim, por 2 dias seguidos de 3 dias de normotermia. Aí, quando a gente vê o tipo de paciente, a gente vê, e as complicações, a gente vê que talvez foi por causa do TAPCA que o pessoal ficou mais tranquilo. Apesar da conclusão não ser boa, a gente viu aqui que é seguro. Olha aqui, os pacientes do grupo da hipotermia e normotermia, em termos de sangramento, arritmia e infecção, eles não tiveram diferença. Ufa, tá aí a gente já fala, pelo menos a gente não vai matar mais pacientes se a gente fizer. Lembrando, não falando só da hipotermia, estou falando do reaquecimento, que também é importante, como ser feito, né? E aí, o grupo, quando você analisa o grupo, essa tabela é do extra-hospitalar, você vê que tem uma tendência, apesar de não ter, né, não ser significativo, né, o P, tem uma tendência a ter um melhor status funcional, ter um bom status funcional na escala, né, de Vineland, nos pacientes da hipotermia. E aí, inclusive, os próprios autores falam como uma limitação que se eles tivessem conseguido aumentar mais o número de pacientes, talvez eles conseguissem passar um pouco esse intervalo de confiança e passar a ter, considerando o desfecho primário de status funcional bom, né? Então, esse aqui bom é aquele que já está mais independente. O ruim é aquele dependente para tudo, que a gente não vê tanto. Mas a gente viu nos pacientes, no desfecho no final de um ano, melhor funcional, o grupo da hipotermia tende a ter melhor resultado, tá? Então, tanto dos adultos quanto do TAPCA, o que isso mostra para a gente? Que a gente não deve perguntar se eu devo fazer hipotermia ou não de saída. Veja bem, não estou falando de terapia de escalonar quando a gente está com hipertensão intracraniana refratária. Estou falando já o paciente chegou. Quem que deve fazer isso? Talvez seja o paciente menos grave, tá? O paciente que está precisando de menos vasopressor, o paciente que tem um lactato menor de chegada, que tem uma escala de coma inicial menor, né? Um valor maior, né? Que seja menos ruim. E que tenha, no exame clínico também, além da escala de coma, que tenha o reflexo córneo-palpebral e o reflexo pupilar presentes de chegada, tá? Então, talvez nesse paciente, e é o paciente que extra-hospitalar, que chega estável, não chega tão grave, né? Que a gente pode considerar fazer hipotermia nos 2 primeiros dias, tá bom?
Então, por fim, para prognosticar, gente, isso aqui a gente pode ser um foco de uma outra aula também, mas o que eu queria, de uma outra discussão, o que eu queria colocar aqui é a importância da gente começar a pensar nisso, tá? Isso é um investimento importante para qualquer hospital público ou privado, porque ela vai diminuir muito em termos de recurso, não só financeiro, mas quando eu falo recurso, eu falo de energia, de trabalho da equipe, de desgaste da família e de, talvez, muito obstinação em cima do paciente, tá? Quando eu gasto um gasto para fazer melhor método de prognosticação, investindo em potencial evocado dentro da UTI, em biomarcadores, né, em uma ressonância boa e acessível ali em qualquer hora, e um vídeo EEG contínuo, eu vou conseguir, talvez, antes até de 72 horas, de 3, 4, 5 dias, eu vou conseguir dizer, não, esse paciente, o prognóstico neurológico dele é péssimo. Sentar com essa família e falar, ó, né, juntamente com ela, mostrar e ter valores ali mesmo objetivos para falar, ó, por isso aqui a gente sabe, a gente tem como prever que ele não vai ficar bem, que ele vai ficar muito grave, que ele vai ficar num coma, no estado vegetativo, estado de consciência mínima, enfim. E aí, a partir daí, poder tomar várias decisões, tá? Os grupos que mais estudam, tem um grupo na Suécia, que eu assisti uma aula esse ano no CONI do Mauro Odo, que ele está, inclusive, nesse trabalho do Tacconi também, e uns outros mais recentes. Eles que esse grupo europeu para prognóstico pós-insulto hipóxico-isquêmico, eles que mais produzem nesse sentido para adulto. Eu não sei muito de criança, para falar a verdade, não achei muita referência. Mas o que a gente teria à mão para fazer para prognosticar seria o eletro, a gente tem ondas específicas que são de pior prognóstico de evolução, né, da lesão hipóxica. O potencial evocado sômato sensitivo bilateral, sem a onda, né, sem negativo, bilateralmente, que eu faça com 24, 48 horas. Se ele for compatível, algum serviço junto com um segundo método prognóstico, eles já falam, não, esse paciente não é melhor que fazer limitação, porque o prognóstico dele é muito ruim, do ponto de vista neurológico, né? Então, tem uma dificuldade muito grande de se colocar esses exames da neurofisiologia dentro da UTI pela questão logística, né, de interferência e tudo. Mas tem UTIs que fazem isso, que usam como marcador prognóstico, tá? Os biomarcadores, a enolase neurônio específica, ela inclusive está no guideline dos adultos de pós-parada, como um indicador de prognóstico, tá, de investimento. Ela é estudada há muito tempo, mas tem muito problema de nível de cutoff e tipos de ensaios diferentes. Então, tem muita limitação, assim como ela é uma enzima intracelular que na lista neuronal, ela aparece aí, ela vai ser marcada tanto no líquor quanto no soro. A S100, fração beta, é uma proteína dos astrócitos. E ela também pode ser detectada no sangue. A dificuldade das duas é que elas têm outros locais que não só o sistema nervoso central que podem fazer a expressão delas, tá? Hemólise, tecido adiposo, tecido muscular, pode aumentar a proteína, e a enolase neurônio específico, quando você tem hemólise importante, ela vai aumentar também. Então, isso é uma limitação importante desses dois. A ressonância magnética é importante, né, para avaliar prognóstico, a gente teve essa experiência junto com aquele paciente, o Miguel, e o exame clínico, com a limitação de que enquanto o paciente está sob efeitos sedativos contínuos, ele tem é bem complicado, né, mas a gente consegue, mesmo com isso, fazer avaliação seriada. Eu sei que ele está sedado, mas com essa mesma sedação era assim e está assim agora. Então, ela também, o exame clínico é um método para prognosticar. O que se recomenda é que se use pelo menos, não se use nunca isoladamente um método prognóstico, se use no mínimo 2, mas idealmente 3 ou 4, se você puder e tiver disponível. Então, a gente poderia, no nosso serviço atualmente, né, usar o exame clínico, ressonância e o eletroencefalo, né, que a gente tem, tá? Aí, a resposta para essa pergunta, eu já vou adiantar que eu me estendi muito, existe um espaço para os marcadores, dos biomarcadores neurológicos na UTI, tá? E principalmente por causa desse cara aqui, que é o neurofilamento de cadeia média, o NFL, tá? Que ele não tem interferência de outros tecidos, ele só é feito, ele é como se fosse a bainha do axônio que está chegando no neurônio. Ele é muito estudado há mais de 30 anos no líquor, para doença neurodegenerativa, em HSA, em AVE,
Só que agora os ensaios melhoraram muito no sangue, o sérico, de forma que você consegue ver que ele tem muito mais acurácia aqui, inclusive nas primeiras 24 horas, que é uma coisa difícil de você ter, né? Quando você fala em neuroprognóstico, nas 24 horas você não tem muita acurácia. Ele não tem sensibilidade quanto especificidade, né? A gente vê aqui também do lado, no outro gráficozinho aqui no box, que tem, aqui a diferença dos dois é o CPC, é uma escala funcional, igual a Vineland nossa da pediatria, essa é de adulto, tá? Tem uma versão dela pediátrica também. Então, a gente vê aqui que o nível do neurofilamento de cadeia leve, ele foi bem diferente no score de 1 a 2, que é melhor funcional, do que do 3 a 5, com P significativo. Ou seja, é uma coisa para se apostar, para a gente usar no futuro, que é sem interferência externa de outros tecidos, que pode prognosticar precocemente pós-parada, tá bom? Para finalizar, eu coloquei a escala FOR, que é uma proposta que a gente passe a usar a escala FOR, validada para a língua portuguesa, por esse pessoal aqui, para ser utilizada nos pacientes, então, que estiverem com rebaixamento do nível de consciência, entubados ou não, com ou sem sedação, tá? Essa escala foi feita realmente para esse tipo de paciente que a gente cuida, né? Inclusive, ela tem aqui, né, um dos critérios tem se está entubado ou não, ela acaba tendo uma maior acurácia em relação à escala de Glasgow, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar. Obrigado pela atenção. Obrigado, Camila. Vamos abrir aqui para um breve momento, para uma discussão. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, alguma questão para Camila, para a gente poder explorar esse monte de tópicos, né, que ela abordou na exposição dela. Doutora Camila, eu tenho uma pergunta. Oi, Fê. Eu vi você falando que é mais ou menos um ponto de corte a questão do tempo de ser 20 minutos, um prognóstico pior, né? Mas tem algum tempo, eu pelo menos nunca li sobre isso, algum tempo que fala sobre a partir de quanto é obrigatório fazer cuidados neurológicos pós-parada, deixar em neuroproteção? Tá. O Fê, aí não não em relação a tempo, é em relação a como o paciente volta e como foi assistida essa parada, né? É isso que vai definir como que se a gente vai colocar esse paciente com neuroproteção ou não. Quando eu falo esse cutoff de 25 minutos, ele é muito usado, e mais para a população adulta também, para definição de prognóstico, né? Que a gente sabe, quanto mais prolongada a parada, apesar de a gente sempre conhecer um outro, né, história de, foi tanto tempo de parada, o paciente está, né, e a gente avalia depois a criança bem, ela retorna bem, a gente sabe que quanto maior o tempo de parada, mais chance do desfecho ser ruim, né, neurológico depois, né. Então, não tem, Fê, não tem esse tempo, apesar de ser uma pergunta que acho que várias pessoas já fizeram, o tempo de parada para você definir se vai ou não colocar. Vai ter mais a ver com como foi a assistência da PCR e como que o paciente voltou, se ele voltou comatoso, se ele logo começou a ficar consciente e despertar, como que ele está. Tem mais a ver com isso. Entendi. Obrigada. Acho que um ponto de muita dificuldade, Camila, as informações sobre o tempo de parada, normalmente, elas são inconsistentes. Elas são ruins até quando a parada ocorre no nosso serviço, quando ela ocorre fora, então, às vezes não vem nem como parada, né? Como os casos recentes que a gente teve. Nós sabemos vagamente que ocorreu alguma hipóxia ou isquemia. A gente precisa se posicionar em relação ao que nós vamos fazer dentro das primeiras horas de assistência, né? Eu acho que essa é uma oportunidade de melhora, né? O que nós podemos lançar a mão para pensar, bom, esse paciente precisa de um protocolo de neuroproteção de 3 a 5 dias,
mais atenção. Talvez a gente não estude, nós vamos controlar a temperatura, nós vamos lançar a mão de monitorização multimodal. Mas como que a gente poderia estruturar uma via, né? Uma trilha de avaliação nas primeiras horas? Quais os exames que você acha que são essenciais? Nas primeiras 24. Você está dando para me ver que travou aqui para mim. Não sei se vocês estão me ouvindo. Picotou, pode começar de novo, vai. Tá. Eu acho, Alexandre, que a gente deveria fazer o eletro mais precoce nesses pacientes. Eu acho que como que evolui essa parte do lactato deles também faz diferença para a gente avaliar a curva, se eles estão, né, como que está o do início, como que ele evolui também. E de exames que a gente tem para fazer, para definir se a gente vai prolongar mais ou menos, eu não sei, além do exame neurológico, que é o que a gente tem também, né? Como eu falei, apesar de ele estar sedado, a gente está fazendo avaliando com sedação em diferentes momentos, né? A gente pode ver mudanças nesse exame. E que aí vão ser, dentro do exame neurológico, o reflexo pupilar, o córneo palpebral e a escala de como que a gente estiver utilizando. Eu acho que é difícil definir isso aí, é uma dúvida que eu tenho também, definir quanto tempo mais vai ficar um paciente de acordo com algum exame, com algum marcador que a gente tenha disponível para fazer, claro. O pessoal de Boston, né, a Alex Topjan, que é uma autora muito citada, né, ela tentou fazer um protocolo, um pathway de melhoria de qualidade e segurança, né, em parada cardíaca. Ela estabeleceu 3 objetivos. Uma era fazer EEG contínuo, um exame de imagem e ecocardio, né? Eles só conseguiram sucesso na parte do EEG contínuo, né? Aumentou a incidência de pedidos de EEG contínuo pós parada cardíaca. Mas eu acho que talvez seria uma ideia. Eu não sei se a gente deveria ter um protocolo como o de sepse, entendeu? Com sinais de alerta. Olha, esse cara parou, ou talvez ele tenha parado fora do nosso serviço, para chamar mais a atenção das pessoas. Tem algumas coisas críticas que a gente precisa fazer antes de tomar decisões sensíveis, vamos dizer assim, né? Como estubar, ou, enfim, instalar monitorização, etc. Né? Eu acho que uma das coisas que a gente podia discutir esse ano é como a gente faria isso daí, né? E eu acho bem interessante a gente ter um pathway como o de sepsia, né? Com sinais de alerta. Esse cara talvez ele tenha parado fora do serviço. Antes de tomar qualquer outra decisão, nós vamos fazer EEG, imagem e ecocardio, né? E talvez trazer para a discussão do grupo para que essas decisões não sejam tomadas individualmente, né? Esse cara está bem, vamos estubar e ver como é que ele fica, né? Porque isso pode ser muito crítico, não é? Sim, já foi, né? A gente teve uma experiência ruim, né? Com extubação de um paciente que aparentemente, como você falou, às vezes a história, principalmente desse fora do hospital, ela é muito duvidosa, né? A gente não sabe se realmente foi aquele tempo, é tanto duvidosa para mais ou para menos, né? A gente pode tanto superestimar isso e deixar, às vezes, ele desnecessariamente muito sedado, muito tempo entubado, e o contrário também. A gente pode ter um relato que foi menos relevante, essa isquemia, e acabar tomando uma conduta. Eu acho que o eletro, sem dúvida, ele precocemente a gente deveria fazer para ajudar nessa tomada de decisão. E dentro do que a gente tem no serviço hoje, acho que fica a imagem, além do nosso exame, né? Os neurocirurgiões não vão colocar pique, né, Camila? Não, pós-parada, não. Não, o que
talvez seja o frontline, o horizonte de pesquisa é usar ecocardio, ecografias, né, para fazer. E a gente tem a bainha do nervo óptico, né? E talvez o outro lado que a gente precisa desenvolver é usar o Doppler transcraniano, né? E rever melhor o que a gente tem publicado esse ano, né, sobre isso, e como que a gente correlaciona talvez esses dois ecos com a pressão intracraniana, né? Porque a monitorização não invasiva que a gente vai ter para decidir se precisa ou não instaurar Manter ou esses manter cuidados. esses cuidados anti-pressão que é só uma parte, né, desse manejo metabólico, Sim. né? Sim. Quero perguntar. Está me ignorando? Estou levantando a Não, mão. e agora? Só vi sua Camila, mão agora. é mesmo? Então, a gente tem medir o fluxo da artéria cerebral anterior em crianças com uma fontanela aberta não é difícil. Mas você viu em algum lugar algum valor de referência dessa resistência da artéria cerebral anterior? Tem para cada idade? Tem muita referência para índice de pulsatilidade, né? Índice de resistência e pulsatilidade. Tem sim, para criança e para adulto. Para cada idade? E os adultos usam muito, os adultos acessam temporal, né? Aqui usam acessam hospital, também ocular, Tá certo. pela janela orbital. Eu acho que assim, é uma coisa que eu queria para esse ano fazer, o curso de Doppler transcraniano, e ver se a gente começa a multiplicar isso aí, começa a fazer também, não só a bainha. Acho que é importante, como eu estava falando do pupilômetro, né, que o Alexandre não quis comentar. Você não mandou dinheiro, você viu? Mas o $5.000? $5.000. Ah. Eu queria trazer 2. Agora, então, com dólar, hein? Agora é só passar um... Pois é. Não é à toa que Passa não tem, cartão, né? Mas assim, pedir a cartão gente branquinho pode que pedir. você tem. Esse cartão pretinho que você tem, você passa, Camila. E pronto. O pretinho é melhor. Eu acho que assim, eu estou parando para pensar, na verdade, a gente está falando que não tem, eu nunca fiz uma solicitação, né? Vai que, não sei, e o pupilômetro também, né? Estou falando que não tem, mas nunca pedimos. Mas realmente não tem, eu tenho uma menina no home que também, que ela acompanhou o pessoal fora, em neurointensivismo, gosta, fez também pós, e ela falou que o TI adulto também ela não conhece que tenha, não. Seria uma coisa que é não invasiva, mas então, o que a gente tem? Tem um aparelho dentro da UTI, a gente tem o ultrassom, que a gente pode usar, tem os transdutores, a gente tem a ressonância e temos o EEG, né? Que também a gente tem conseguido fazer EEGs mais prolongados agora, né? Com relatório e tudo, a gente tem conseguido essas liberações. Eu acho que são as ferramentas que a gente tem, Alexandre, para colocar, mas a gente deve colocar isso mesmo como um fluxograma, né, para ficar mais claro e aí a tomada dessa decisão. Eu também tenho dificuldade, às vezes, de definir isso. Tanto para mais ou quanto para menos. A gente precisa, esse ano, de 1 ou 2 pessoas capazes de fazer o Doppler transcraniano dentro da nossa equipe, né, para que ele possa ser feito de forma a tempo, né? Para a gente utilizar essas medidas. Não adianta uma pessoa só, não. Alguém tem mais alguma Tati colocação? Essa resposta já foi, né, da Tati aqui. Tati, você tem alguma outra colocação? Quanto tempo faz parada para RNM? Camila, quer voltar a esse ponto aí? Oi, Alexandre? Quanto tempo faz parada para RNM? Não tinha ouvido, acho que
É a pergunta da Tatiana. Para fazer a ressonância, eu primeiras 24 horas a gente já pode fazer, caso haja estabilidade. Depende do paciente. Mas se eu tiver estabilidade, acho que ela pode ser um marcador nessas primeiras 24. E ela ficaria dentro daquele nosso pacote, EEG, imagem, ecocardio, né? Isso. Lembrando que a tomografia, como a gente teve de experiência, né, no nosso serviço, ela pode ser muito traiçoeira, né? Nesses momentos aí, na pós-parada. Nas síndrome hipóxio-isquêmicas, né? Nas isquemias. Acho que se ela estiver normal, ela não significa muita coisa, né? Precoce, né? E se ela estiver muito alterada precocemente, ela significa um prognóstico muito ruim. A exemplo, a gente tem uma bebezinha que teve também uma intercorrência anestésica, né? Que ela tinha uma tomografia nas primeiras 24 horas, depois de um não despertar, com edema difuso, onde não se via, né, mais nenhuma estrutura bem delimitada, né? Bom, acho que tem um avançado da hora, não é? Discutimos muitos temas já, né? Eu agradeço muito a participação de todos. Eu acho que está na hora da gente encerrar agora, tá certo? Muito obrigado. Até a nossa próxima reunião no mês que vem, tá bom? Boa noite, obrigado, Camila. Boa noite, obrigada a vocês. Tchau, tchau.